E aí, gente, beleza? Hoje nós iremos estudar os atos processuais. Atos processuais, que está previsto no artigo 188 do novo CPC. Beleza? Gente, antes de mais nada, nós devemos fazer a seguinte pergunta: o que é um ato? O que é um ato? Ato, gente, para você que está em dúvida, ato não é simplesmente uma ação humana. Escreve aí, ato é uma ação humana, beleza? Ato é uma ação humana. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Ele praticou um ato, beleza? Aqui, ó, um ato obsceno. Ele praticou um ato obsceno. Veja que ato é ação. Não esqueça isso, ato é ação. E o que é um fato? Então, qual a diferença entre ato e fato? Vamos lá. Qual a diferença entre ato e fato? Ato, a gente viu que é uma ação, certo? Ato, esse azul está muito feio. Ato, a gente viu que é uma ação. E fato? Fato é anota aí, fato é um acontecimento. Acontecimento, beleza? É um acontecimento. Quando esse ato tem relevância para o mundo jurídico, dizemos que esse ato é um ato processual. E quando o fato também tem relevância para o mundo jurídico, dizemos que é um fato jurídico, ok? Por exemplo, o ato de matar, tá? Suponhamos, vamos pôr aqui, peraí, matar alguém. O ato de matar alguém tem relevância para o mundo jurídico, certo? Da mesma forma, o fato de morrer, tá? O fato de morrer também vai ter relevância para o mundo jurídico, ok? Por exemplo, se em um processo de guarda, se o pai matar a ex-companheira, né, esse ato de matar, esse ato vai modificar totalmente aquela relação jurídica, vai modificar totalmente o processo. Beleza? Fácil, né? Então, gente, podemos conceituar o ato, tá? Como sendo o quê? O ato como sendo uma manifestação. Vamos anotar aqui no cabo, ato, vamos lá. Conceito, ficou ali no coube na página anterior, conceito de ato processual. Conceito de ato processual. Vamos conceituar ato processual como sendo o quê? Uma manifestação de vontade, que pode modificar, constituir, desconstituir, conservar, nossa, eu tô ruim de escrever, conservar, né, uma relação jurídica. Então, isso aqui é o conceito de ato. Conceito de ato processual, uma manifestação de vontade que pode modificar, constituir, desconstituir ou conservar uma relação jurídica, beleza? E num processo, os atos podem ser praticados pelo juiz, certo? Ou pelas partes. Pelo juiz ou pelas partes. Anote isso aí, fácil, né? Tem dois princípios interessantes dos atos processuais que você tem que saber. Primeiro, é o princípio da liberdade, tá? Princípio da liberdade das formas. Princípio da liberdade das formas. Significa o quê? Que, em regra, gente, os atos não dependem de forma determinada, tá? Eles não dependem de forma determinada, eles são livres, tá? Por exemplo, o despacho de um juiz pode se dar de diversas formas. Pode ser datilografado, digitalizado. Existe, quando eu trabalhava nas execuções fiscais, tinha um carimbo lá com despacho, recebo a petição inicial, tinha um carimbozinho,
que você carimbava e o juiz só rubricava. Então, veja que os atos não dependem de forma determinada, a menos que a lei diga que ele tem que ser feito daquela forma. Por exemplo, agora, com processos digitalizados, fica difícil bater um carimbo. Então, a lei de processo eletrônico, ela reduziu essa liberdade das formas. Mas, como eu te falei, o próprio artigo 188, né, se você dá uma olhadinha no artigo 188, na primeira parte do artigo 188, ele fala que, em regra, os atos não dependem de forma determinadas, tá? Salvo se a lei o exigir. Então, esse aqui é o princípio da liberdade das formas. Um outro princípio também interessante dos atos processuais diz respeito a... Aqui não vai caber, deixa eu passar para outra folha. Um outro princípio interessante dos atos processuais diz respeito ao princípio da instrumentalidade. Princípio da instrumentalidade. Significa o seguinte: se um ato tiver que ser feito de forma determinada, mas não sendo feito daquela forma, mesmo assim ele atingir a sua finalidade, sendo praticado de forma diferente, e mesmo assim ele atingir sua finalidade, esse ato será válido. Por exemplo, o juiz determinou a citação do réu por oficial de justiça, mas o réu ficou sabendo desse processo, um processo de guarda, por exemplo, ou de divórcio. A ex-mulher falou para ele e ele compareceu espontaneamente na audiência de conciliação. Então esse comparecimento dele vai suprir, com o comparecimento dele na audiência, ele vai ser dado por citado, entendeu? Isso tudo aqui, gente, que eu falei, está previsto aí no artigo 188, ok? No artigo 188 do novo CPC. Deixa eu copiar ele aqui rapidão, porque tem gente que tem preguiça. Vamos anotar aqui, porque tem gente que tem preguiça de fazer isso. Então deixa eu copiar aqui o artigo 188 para você que tem preguiça de ver essas coisas. Vamos lá. Dos atos em geral. Artigo 188. Olha, presta atenção, ó. Os atos, eu estou copiando, colando aqui, os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir. Entendeu? Ó, aquilo que eu falei, são a liberdade das formas, tá bem? Aí tem a vírgula. Considerando-se válidos os que, ou seja, os atos e os termos, né? Os que, isso aqui remete aqui, cuidado, aqui, ó, os que remete para, isso aqui está remetendo para cá, ó, tá? Considerando-se válido os que realizados de outro modo, vírgula, lhe preencham a finalidade essencial. Lhe preencham a finalidade essencial. Ok? Fácil, né, gente? É isso aí, gente. Essa foi a dica de hoje de processo civil. Um grande abraço, felicidades, coragem e sucesso. E se você curtiu essa nova forma arcaica de estudar, deixa aí nos seus comentários. É isso aí, valeu, até mais e sucesso! E como diz o poeta, aqui não vai caber, mas inscreva-se, tá? Inscreva-se, tchau!